E saindo Jesus foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Você pode se assentar. Deus abençoe alguns amigos que se fazem presente. Meu amigo Hugo Ferreira, juntamente com a sua esposa. Deus abençoe vocês, tá bom? Hugo é um irmão, já é da casa também, né? Deus abençoe Hugo. Deus abençoe meu pastor Júlio César. Glória a Deus, juntamente com a sua esposa. Deus abençoe, tá bom, meu amigo? Você é benção, você é top. Alguns outros amigos também que não fazem parte da nossa igreja. Que Deus ele abençoe também Dan, juntamente com a sua. Dan já é de casa, né? Não precisa apresentar, não. Deus abençoe. Alguns rostos, né, que não fazem parte da nossa igreja. Se eu for lembrando, eu vou falando de alguns no decorrer da mensagem. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 22, verso de número 39. Esse fato é um fato narrado tanto por Mateus, quanto por Marcos e também por Lucas. Mateus, quando ele vai escrever esse fato, ele diz, Mateus capítulo 26, verso 40, a Bíblia diz: e Jesus, voltando para os seus discípulos, os achou dormindo, ou os achou adormecidos, e disse-lhes: nem por uma hora podeis velar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Marcos capítulo de número 14, verso de número 36, quando ele vai escrever esse momento, quando ele vai narrar esse momento, ele diz: e Jesus, voltando para os seus discípulos, os achou adormecidos, e disse-lhes: nem por uma hora podeis vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Só que Lucas, quando ele vai narrar esse momento, ele diz: e Jesus, levantando-se do seu joelho, voltou para os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. Esse fato é um fato narrado por 3 pessoas, tanto por Mateus, quanto por Marcos e também por Lucas. Só que estudando um pouco a respeito dessa passagem, alguns estudiosos dizem que Lucas é aquele que traz uma narrativa mais misericordiosa. Lucas é alguém que traz uma narrativa mais misericordiosa. Como assim? Se você for ler Mateus e Marcos, a ênfase que ele dá no texto é da repreensão de Cristo com os seus discípulos. Mateus ele fala: nem por uma hora podeis velar comigo, a ênfase é na repreensão. Marcos escreve: nem por uma hora podeis vigiar comigo, a ênfase também é na repreensão. Só que Lucas, quando vai escrever, ele diz: e Jesus, levantando-se da sua oração, voltou para os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. É uma narrativa mais misericordiosa. Então esse fato é um fato narrado por 3 pessoas. Dessas 3 pessoas, 2 trazem uma narrativa mais severa, e Lucas traz uma narrativa mais misericordiosa. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer nessa noite é: qual tipo de pessoa talvez você se encaixa? Você se encaixa numa visão como de Mateus ou de Marcos, que traz uma narrativa mais severa das coisas? Ou você se encaixa na visão de Lucas, que traz uma narrativa mais misericordiosa das coisas? Um conselho que eu te dou nessa noite é que nós possamos ser um pouco mais misericordiosos, porque até Jesus falou: bem-aventurados são os misericordiosos, porque esses receberão misericórdia. Uma coisa que nós não podemos esquecer, que o que rege, a lei que rege a nossa vida é a lei da semeadura, e tudo aquilo que nós plantarmos, isso também
veremos. Quando Jesus está falando bem-aventurados são os misericordiosos, Jesus está dizendo que nós precisamos ter um pouco mais de compaixão, de empatia com o nosso próximo. É fazer pelo próximo aquilo que você quisesse que fizesse por você, se você estivesse na mesma situação que o teu próximo está passando. É ter um pouco mais de empatia e compaixão. Até porque, gente, não adianta a gente querer, glória a Deus, colher uma coisa que a gente nunca semeia. Porque uma coisa que nós fazemos muito é se vitimizar. Às vezes nós estamos passando por alguma dificuldade e reclamamos: ah, é porque ninguém me ligou. A pergunta é: e quando alguém precisou de ligação, você ligou para quem? Ah, mas é que ninguém me ajudou. A pergunta é: e quando alguém precisou da sua ajuda, quem você ajudou? Porque não tem como você querer colher aquilo que você nunca plantou. Não, eu quero ser como Mateus e como Marcos, eu quero ter uma visão mais severa. Não tem problema, mas amanhã, se acontecer alguma coisa, alguma dificuldade com você, você não pode querer colher misericórdia. Se quando você teve possibilidade e oportunidade de semear misericórdia, você semeou uma coisa mais severa, então você vai colher aquilo que você semeou. Nós não podemos esquecer que os 2 maiores mandamentos da Bíblia ainda são: amarás o teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não, nós não podemos se tornar em uma igreja que clama muito, prega muito, canta muito, profetiza muito, marcha muito e ama pouco, porque o amor ainda é os 2 mandamentos principais da Bíblia. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, o apóstolo Paulo disse: ainda que nós falássemos a língua dos homens, e glória a Deus, e a língua dos anjos, se nós não tivéssemos amor, nós seríamos como um metal que soa e como um sino que tine. O que é que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer que nós devemos amar mais, nós devemos se preocupar mais, nós devemos abraçar mais, porque esse é os 2 maiores mandamentos da Bíblia. O próprio Jesus falou: tudo quanto quereis que o homem vos faça, façai vós a ele também. Glória a Deus. Então, gente, eu não estou querendo aqui ser advogado do diabo, mas infelizmente o tempo que nós estamos vivendo, a verdade é que o inimigo às vezes não precisa nem trabalhar, ele não precisa nem fazer nada. O próprio crente fere, o próprio crente pisa, o próprio crente empurra, o próprio crente mata, o próprio crente enterra e faz tudo. E depois ele vem, prega, canta, sapateia, roda como se nada tivesse acontecido. A primeira lição que eu tenho para a nossa vida é que nós sejamos mais amorosos, que nós sejamos mais misericordiosos. Por isso que Deus ele tomou a boca do profeta Oséias no capítulo de número 6, verso de número 6, e falou: misericórdia quero mais do que sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Primeira lição: qual tipo de pessoa você se encaixa? Você é uma pessoa mais severa ou você é uma pessoa mais misericordiosa? Lucas capítulo de número 22, verso de número 39, a Bíblia diz: e saiu Jesus como costumava para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiam. A outra coisa que a Bíblia está querendo me ensinar aqui é que Jesus ele tem o costume de orar. Jesus ele não ora por acaso, Jesus ele não ora do nada. Jesus ele tem o costume de orar. E gente, só tem costume de orar aquele que ora. Não tem como você ter costume de orar se você não... Eu lembro que uma vez, nos meus 15, 14 anos, sempre ouvi falar muito de um profeta, de um homem de Deus chamado Davi Miranda. Até hoje, se você entrar no YouTube, você vai ver que tem gravadas lá orações de 8, 9 horas, e como Deus usava a vida daquele homem de Deus. De tanto eu ouvi na minha adolescência a respeito desse homem, de como Deus usava esse homem, eu falei: poxa, se ele consegue orar 8, 9 horas, eu também posso conseguir ser usado da mesma maneira que Deus usa ele. Eu lembro que ainda nos meus 15, 16 anos, eu peguei o meu relógio, entrei para o meu quarto, dobrei o meu joelho, botei no cronômetro e falei assim: eu não vou começar orando 8, 9 horas como um servo de Deus, mas eu vou botar um propósito de 1 hora de oração. Liguei o cronômetro, dobrei o joelho, falei: só vou levantar depois que bater 1 hora de oração. Eu lembro, gente, que eu dobrei o joelho e orava. E aí, quando eu achei que já tinha orado por tudo que eu pensando na minha mente, acredito que eu já orei bastante, já deve ter passado 1 hora. Quando eu levantei do joelho, ainda tinha passado 20 minutos. Aí eu falei assim: meu Deus, eu já orei tanto, já acabou a oração, ainda passou, e ainda falta 30, 40 minutos para completar 1 hora. Só que eu não vou quebrar o meu propósito. Dobrei o joelho de novo, fiquei orando, e lê Salmo 91, e ora para lá, ora para cá. Só levantei depois de 1 hora de
oração. Eu lembro que no dia seguinte, como eu estava em propósito, fica naquela guerra, né? Meu Deus, eu vou precisar fazer esse propósito, vai ser guerra, vai ser difícil, vai ser luta, vai ser terrível, mas eu não vou quebrar o meu propósito. No dia seguinte, eu lembro que eu dobrei o joelho e fui orar, botei no meu cronômetro. Quando eu dobrei o joelho para orar, parece que o próprio Deus me abraçou de joelho. Gente, eu sentia tanta graça, tanta presença, tanto poder, que eu orei. Quando eu fui ver, já tinha passado 1h10 e parecia que tinha passado 20 minutos. Eu falei, meu Deus, parece que passou 20 e passou 1. Porque, gente, a oração só tem costume de orar aquele que ora. A oração tem que ser um costume nosso. Tá bom, tu não vai conseguir orar 1 hora direto, tu não vai conseguir orar 2 horas direto, mas você tem que dar um pontapé inicial. Ora 10 minutos, depois ora 20 minutos, depois ora 30 minutos, depois ora 40 minutos. E vai orando, vai crescendo na oração progressivamente. Mas a oração tem que ser um costume da nossa vida. Aí a Bíblia fala, e saiu Jesus para o Monte das Oliveiras, como costumava, e os seus discípulos o seguiram. Quando a Bíblia fala que os seus discípulos o seguiram, quem segue Jesus ali para aquele lugar é Pedro, Tiago e João. Então Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras, e quem vai com ele é Pedro, Tiago e João. Diz a Bíblia que quem chega com os soldados para prender a Jesus dentro daquele jardim é Judas. Gente, a outra pergunta que eu me faço nesse texto é: como que Judas sabe onde Jesus está? Se quando ele vai para aquele lugar ele só chama Pedro, Tiago e João. Jesus não fala mais para ninguém, ele chama Pedro, Tiago e João. Se Jesus só chama Pedro, Tiago e João, como que Judas sabe onde Jesus está? A resposta para essa pergunta se encontra no Evangelho de João, capítulo 18, verso 1. A Bíblia diz: e tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia ali um jardim, no qual entrou com seus discípulos. João capítulo 18, verso 2, a Bíblia fala: e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque por muitas vezes Jesus se ajuntava ali com os seus discípulos. Parece conjectura de pregador, parece que eu vejo na cidade os soldados querendo prender Jesus, só que ninguém sabe onde Jesus está. Aí quando eles vão em Judas, ele fala assim, ó, eu vi ele saindo com Pedro, Tiago e João, ele não me falou nada, mas pelo horário, porque o mestre tem um padrão de vida de oração, ele tem um padrão de vida de oração, ele não me falou nada para onde ele foi, mas pelo horário, essa hora, geralmente essa hora, ele está de joelho dobrado no monte, cheia, porque Jesus ele tem um padrão de oração, e eu preciso que você entenda isso aqui. Esse padrão de oração que Cristo tem não quebra por causa da adversidade que ele está passando, porque outra coisa que nós somos muito falhos é que nós quebramos padrões muito fácil. A gente ora quando está tudo bem, mas se estreitar a gente para de orar. Tem dois tipos de pessoa. Tem um tipo de pessoa que só ora quando o negócio está bom. Eu lembro que uma vez eu estava no monte com um amigo orando, enquanto nós estávamos orando, veio se aproximando um outro amigo nosso. Enquanto o outro amigo nosso veio se aproximando, o amigo que estava comigo falou assim, ó, fulano está na prova. Eu falei assim, está na prova? Por quê? Ele te falou alguma coisa? Aí o amigo olhou para mim e falou assim, não me falou nada não. Se ele não te falou nada, como tu sabe que ele está na prova? Aí o amigo olhou para mim e falou assim, eu sei que ele está na prova porque ele está aqui. Porque se tudo tivesse bem, se tudo tivesse fluindo, se tudo tivesse certo, aqui seria o último lugar que ele viria. Porque infelizmente tem gente que só ora quando o negócio aperta, e tem gente que só ora quando o negócio está bom. Enquanto está bom ele está aqui, enquanto está bom ele ora, enquanto está bom ele é crente, enquanto está bom ele participa, se envolve. É só estreitar um pouquinho, ele desaparece. Só que Deus me trouxe aqui para dizer que Jesus tem um padrão de vida, e a oração está em cruzo, e esse padrão não se quebra por causa das adversidades que Jesus está passando. Jesus ora quando está tudo bem, mas também ora quando está tudo mal. Primeira lição que eu tenho para a nossa vida é que nós devemos ter um costume de oração. A oração tem que se tornar um padrão, e esse padrão não pode se quebrar por causa das adversidades que nós estamos passando. Quer ver outra coisa que me chama a atenção? Lucas capítulo de número 21, verso de número 37, a Bíblia diz: e Jesus ensinava no templo pela manhã e ia para o Monte das Oliveiras na parte da noite. Lucas capítulo 21, verso 38, a Bíblia fala: e todo o povo ia ter com Jesus no templo pela manhã para o ouvir. Parou para perceber? Você não entendeu, eu vou de novo. Jesus ensina no templo de manhã e vai para o monte à noite. Só que o povo, quando vai ter Jesus, em nenhum momento o povo vai ter com Jesus no monte da oração, no Monte das Oliveiras, para orar à noite.
O povo só participa, só quer estar na presença de Deus quando ele está no templo pela manhã. Porque às vezes parece que nós desconhecemos o poder da oração. Isso aqui não é nada contra o Senhor não, pastor. O ministério da oração sempre vai ser o menos frequentado. Até Jesus passou por isso. Sempre vai ser o menos vídeo, sempre vai ser o menos... Porque o povo é um povo que gosta do resultado, gosta do negócio pronto, só que não gosta de passar pelo processo até chegar o resultado. Se o povo conhecesse, entendesse do poder da oração, o versículo ia estar mais ou menos assim: e todo o povo ia de manhã para ouvir Jesus, mas também ia para o Monte das Oliveiras na parte da noite para orar. Só que o versículo para no templo de manhã. O povo não dá continuidade na busca, na oração, na parte da noite, porque desconhece o poder que a oração tem. Eu lembro que uma vez, quando eu era mais novo, se você entrar no meu Instagram, o meu primeiro Reels no Instagram está lá. Eu lembro que eu fui convidado para pregar na minha igreja, eu congregava em Bethesda, e aí eu senti aquele negócio de quero ver Deus, quero ver Deus, quero ver Deus, quero ver Deus. Deu meia-noite, eu não estou sentindo sono, eu falei, quer saber, eu vou para o monte orar. Cheguei no monte, falei, só vou sair daqui depois que bater 6 horas da manhã. E fiquei orando. Era novo, não trabalhava, fui para a escola, saí do monte 6 horas, fui para a escola, dormi, acordei, à noite fui pregar. Eu lembro como se fosse hoje. No meio da pregação, gente levantando, chorando, se ajoelhando, aceitando Jesus. E aí no final da pregação, tem uns irmãos, né, os amigos falam, meu Deus, irmão, que bênção, que glória, Deus te abençoe. Eu estava ali feliz, mas eles não sabiam, não entendiam que o que eu estava desfrutando no templo na noite era fruto de um período de oração que eu tive pela madrugada. Glória a Deus, porque às vezes nós desconhecemos o poder que tem a oração. A oração é tão importante que em nenhum momento eu vejo Jesus, André, em nenhum momento eu vejo Jesus reunindo os seus discípulos falando assim, vem cá que eu vou ensinar vocês a pregar, vem cá Pedro, vou te ensinar a pregar, vem cá Tiago, vou te ensinar a pregar, vem cá João, vou te ensinar a pregar. Eu não vejo Jesus reunindo discípulos para ensinar a pregar, mas eu vejo Jesus reunindo discípulos para ensinar a orar. Mateus capítulo de número 6, verso de número 9 ao 13, a Bíblia fala, e vós quando orares, orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos ofendidos, não nos deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Amém. No hebraico, primeira estrofe do versículo está assim, Veatem ko titi palalu, avenu sheva shevaim, iti kadash shimerra, tavu malerroterra. Tavu malerroterra no hebraico é, venha o teu reino. No hebraico, reino é malerroterra. E dentro da palavra malerroterra tem uma palavra escrita malê. E malê no hebraico significa ser cheio, encher-se por completo. Jesus está dizendo, quando vocês quiserem ser cheio do reino, ore. Quer ser cheio? Ore. Quer visão? Ore. Quer revelação? Ore. Quer pregar? Ore. Quer poder? Ore. Quer graça? Ore. Quer profundidade? Ore. Não tem outro jeito de você ser cheio do reino a não ser se for orando. Só que reino no hebraico significa malerroterra, e malerroterra tem um significado de atividade governamental. Jesus está dizendo, quando vocês oram, por mais que vocês estejam na terra, o que rege a tua vida, o que domina a tua vida, o que governa a tua vida, não é as leis da terra, mas as leis do céu. A terra está falando, erra, peca, falha, vai para o mundo, vai para o pagode. E aqui, a lei de Deus está mandando, vai se santificar, vai se consagrar, vai buscar, porque sem Deus não tem como. Desceu aqui, então vou liberar. Como não presa ramacheia. Hebreus capítulo 12, verso 14, a Bíblia fala, segui a paz com todos e a santificação. Porque nós não estamos agora no pagode, nós estamos agora no funk, nós não estamos agora lá fora, nós estamos aqui. Porque o que governa sobre a nossa vida não é a lei do mundo, que governa a nossa vida é a lei do céu. E se o céu está mandando eu me consagrar, se o céu está mandando eu me santificar, glória a Deus, eu vou para o congresso da Osana ao Rei no GJM para buscar a face do Senhor. Quer ver outra coisa que me chama a atenção? Para que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ser salvos e para que nós alcancemos as moradas celestiais, desfrutemos de tudo que Ele tem para a nossa vida. Só que, gente, a vontade de Deus, Romão, não é que nós desfrutemos do céu só quando nós fomos salvos, profeta. Deus não quer que nós desfrutemos do céu só quando nós fomos salvos. Deus, Ele quer que nós desfrutemos das coisas do céu, estando ainda na
terra. Tu prova isso na Bíblia? Eu provo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Vou de novo porque tu não pegou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Jesus está dizendo, vocês estando na terra, tem como desfrutar de tudo que o céu tem preparado para a sua vida. Como? Dobrando o joelho e orando. Quando nós dobramos o joelho e orando, é como se nós estivéssemos pegando o céu à força e trazendo o céu através da oração. É por isso que tem muita gente que não entende crente. Sabe da prova que tu está passando, sabe da luta, sabe do deserto, sabe do aperto, sabe da dificuldade. Só que quando olha para você, tu está pulando, está marchando, está dando glória, está rodando, está pregando, está cantando, está exercendo. E quem está lá de fora está tendo, meu Deus, como ele está passando isso tudo e ainda está de pé. Até porque, gente, a Bíblia fala que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, mas de ninguém discernido. Eles não conseguem entender. É porque eles estão olhando o processo pelo lado de fora. Mas ele não sabe que pelo lado de dentro tem alguém de joelho dizendo, Deus entra, Deus trabalha, Deus opera, Deus guerreia, Deus liberta, Deus faz, Deus entra, Deus abre. O segredo do crente ainda é por isso que quem ora não para, é por isso que quem ora não retrocede, é por isso que quem ora não larga, é por isso que quem ora não volta, é por isso que quem ora não olha para trás. Porque tu está na guerra, mas tu está de joelho dobrado em oração. Só quem é de oração, por favor, deixa eu ver se tu é de guerra, de oração. Levanta a tua mão, dá o teu melhor. Outra coisa que me chama a atenção no texto que a Bíblia diz, e chegando Jesus naquele lugar, olhou para os seus discípulos e disse, orai para que não entreis em tentação. Eu gosto disso aqui porque tentação no hebraico significa, é a palavra peirasmos, e peirasmo no hebraico significa aquele que faz o teste. Quando Jesus está mandando os discípulos orar, ele está falando assim, ó, a qualquer momento o adversário da vossa alma vai se apresentar para fazer um teste, e quando ele vir te fazer um teste, uma coisa que ele não pode é te achar dormindo. Quando ele vir te fazer um teste, uma coisa que ele tem que te achar é orando. E gente, o teste do adversário às vezes vem por um caminho que tu menos espera. Eu lembro que uma vez eu no trabalho, precisando de recurso financeiro, numa prova terrível, aí chega um amigo meu, crente da igreja, fala assim, mano, tô com uma benção aí pra gente. Eu falei, meu Deus, que benção é essa? Tô precisando de dinheiro, fala logo, que benção é essa? Ele falou, tô com um contato aí de um gerente, se tu for nele, ele libera 100 mil pra tu, desses 100 mil tu dá 30 mil pra ele, fica com 70 mil, e depois ele entra num sistema e apaga lá que tu tirou, vai ficar limpo o teu nome, vai parecer que eu não falei, meu Deus, eu precisando de dinheiro, 70 mil, eu ia ficar milionário, esse vaso vem com esse negócio. Eu olhei para como a gente adora, eu falei, mano, eu prefiro ficar duro com Deus do que você ter 70 mil atrás das grades. Glória a Deus, porque quando nós estamos em oração, Deus está dizendo, não tem capeta, não tem teste, não tem demônio, não tem nada que te tire do foco daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Levanta a mão, por favor, que eu tenho uma palavra profética, e a palavra profética que eu tenho para alguém aqui nessa noite é, por um caminho ele virá contra ti, mas por 7 caminhos ele fugirá de ti, porque ele disse, eu vou me apresentar, vou fazer o teste, é só fazer o teste que para, vou fazer o teste desvia, vou fazer o teste larga, vou fazer o teste retrocede, vou fazer o teste faz, vou fazer o teste volta pro pagode, vou fazer o teste volta pro funk, vou fazer o teste, ele vai largar a liderança, vai largar ministério, vai parar de cantar, vai parar de pregar. Só que eu vim como profeta de Deus profetizar que quando ele vir testar essa geração aqui da Osana, ele não vai encontrar ninguém dormindo, ele vai encontrar uma geração no Monte das Oliveiras em oração. Só quem é de oração, eu vim como profeta dizer, não tem nada que te para, não tem prova que te para, não tem deserto que te para, não tem luta que te para. Se tu é da oração, ai, 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 eu vou liberar. Lamentações capítulo 3, verso de número 29, a Bíblia diz, põe a boca no pó e talvez ainda haja esperança. Vou pregar. Jeremias capítulo 33, verso de número 3, a Bíblia diz, clama a mim, anunciar-te-ei, vou de novo, clama a mim, anunciar-te-ei, vou de novo, clama a mim, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabe. Essa palavra não é glória a Deus pro TikTok, não, o TikTok pode ficar sentado, glória a Deus, vai ensaiar teu TikTok, vai lá fazer a tua... O diabo não tem medo de TikTok, isso aqui não é elefante não, mas essa palavra é para geração raiz. Eu sou jovem, mas eu gosto de poder, eu sou jovem, mas eu gosto de graça, eu sou jovem, mas eu gosto de unção, eu sou jovem, mas eu gosto de revelação.
oração. Eu sou jóia, mas eu gosto de bacana. Eu gosto de mistério. Eu sou jóia, mas eu gosto de profundidade. Deixa eu ver. As irmãs de oração, as irmãs do coque, eu sei que é para jovem, mas eu vou pregar. As irmãs de oração do coque, que gosta de orar, deixa eu ver, que vai para o joelho resolver causa na justiça, que vai para o joelho resolver rebeldia de pai, rebeldia de mãe, rebeldia de filho. Deixa eu ver as irmãs que gostam de orar o Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assola meu dia. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 vai cair à tua direita, só que tu não serás. Só as irmãs de oração. Quem não gosta de orar pode ficar sentado. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 vai cair à tua direita, só que tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aos teus anjos dará ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas tuas mãos, para que não tropece teu pés em pedra. Pisarás o leão e áspide, pisarás o leão e áspide, pisarás o leão e áspide. Calcarás o pés do filho do leão a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também livrá-lo-ei, pô-lo em alto retiro, pois conhecia meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dali, cadê os presbíteros da oração aqui no altar? Sutiquemarraçai. Só quem gosta de poder, só quem gosta de oração, só quem gosta de mistério. Decoma a Sarábia. Eu vim pregar. Enquanto tu ora, Deus vem. Enquanto tu ora, Deus entra. Enquanto tu ora, Deus abate. Enquanto tu ora, Deus visita. Enquanto tu ora, Deus sacode. Enquanto tu ora, Deus guerreia. Enquanto tu ora, Deus leva. Enquanto tu ora, Deus traz. Enquanto tu ora, Deus leva. Enquanto tu ora, deixa eu ver. Só quem é de oração, eu vou te dar tempo para orar. André, eu vim como profeta profetizar. Desviar é para fraco, retroceder é para fraco, largar é para fraco, ir pro pagode é para fraco, ir pro mundo é para fraco, largar é para fraco, bater boca é para fraco. Crente, vai pro joelho. Ela acabou de cantar. Vem comigo, por favor. Deixa eu ver. Eu vou orar. Eu vou. Ai. Só quem... Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Porque quando eu busco, tu te revelas a mim. E eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Tu se revelas. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou te dar 30 segundos de glória. Enquanto tu ora, Deus manda te dizer: eu vou trazer a existência. Isso aqui desceu agora, tá? Eu vou trazer a existência aquilo que não existe, como se já existe. Só se tu crê que enquanto tu ora, a resposta já vai estar na porta batendo. Ai. Eu vou cair na side. 29, 28, 27.
27, 26, 25, 24, 23, 22. A Bíblia diz que enquanto a igreja orava, antes da oração acabar, Pedro já estava. Olha que Pedro, a igreja está orando porque Pedro está preso e Pedro está na porta. Não cumpria, é só quem gosta de Bíblia. Eu vim pregar que enquanto tu ora, a resposta já está lá dentro da tua casa. Deixa eu ver quem crê. 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Vai cair capeta, vai cair demônio. A tua oração é maior. É maior. Ai, 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 ai. A tua oração é maior que capeta, é maior que Zé Pilintra, é maior que pombagira, é maior que cachaça, é maior. Vai descer poder, vai descer poder, vai descer poder. Agora, Bruno, a glória de Deus vai encher essa casa. Aqui, aqui, enche, 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 enche. Vai pegar na galeria. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Deixa eu pregar. A Bíblia diz que enquanto Jesus orava, anúpria, diz o texto, e desceu um anjo do céu. Que desceu para quê? Para o fortalecer. Enquanto tu ora, enquanto tu está de pé, tem um varão aqui na igreja dizendo: eu vou te fortalecer. Eu não vou te perder para pose, eu não vou te perder para pacote, eu não vou te perder para funk, eu não vou te perder para o mundo. Eu vou te fortalecer. Ai, 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 ai. Tu não vai parar, tu não vai voltar, tu não vai. Enquanto tu ora, tem um varão do renovo, 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 do renovo. Ai, 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 ai. Ele está aqui. Está na Bíblia, tá? O anjo desceu para ajudar Jesus. Ele vai descer para ti ajudar. Deixa eu ver quem crê. Vem no glória. Quem é do glória, vem no glória. Quem é da aleluia, já está liberado. Já está liberado. Já enquanto vai, eu vou orar. Volta, volta, vai. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou. Enquanto tu ora, ele vai lá. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. E eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Porque quando eu busco, tu te revelas a mim. E eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Porque quando eu busco, tu se revelas a mim. Eu estou no meio da mensagem. Não sei nem o que eu faço agora. Tô como um te revergue, reverente como uma ânsia. Se coloque de pé.
Ô Dezé, tá descendo autoridade aqui, tá? Todo dia eu prego do meio da metade pro final. Eita Jesus, tá descendo autoridade para essa geração aqui. Deus manda dizer que Ele aceitou o período de oração no Monte do Azeite. Vocês vão desfrutar. Dominante, obriava, sérgia. Vocês vão desfrutar do que o céu tem preparado para a vida de vocês. Oh meu Pai. Ah, mas eu não tenho carteira. Eu não tenho ninguém que me coloque. Eu não tenho ninguém que me indique. Eu não tenho ninguém por trás de mim. Eu não tenho costa quente. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: quem falou que você precisa de alguém? Eita, se tu tem joelho dobrado, eita, Zate Reva, se tu tem joelho dobrado e porta fechada, Deus manda te dizer: até quem não é Ruth, até quem não gosta tem que aceitar. Até quem não gosta tem que aceitar, porque vai ver Deus, vai ver Deus, vai ver Deus, vai ver Deus. Não, tá sozinho não, tá sozinho não, tá sozinho não, tá sozinho não. Não tinha capacidade para viver isso, não tinha ninguém da família para viver isso. Tá vivendo por quê? Porque ainda tem secreto, ainda tem intimidade, ainda tem joelho dobrado. É por isso que Paulo disse: por essa causa eu me coloco de joelho. Deus me trouxe aqui para dizer: hora que Deus entra, hora que Deus trabalha, hora que Deus faz, hora que Deus visita, hora que Deus guerreia, hora que Deus liberta, hora que Deus entra, hora que Deus toca, hora que Deus faz, hora que Deus leva, hora que Deus abre, hora que Deus ora. Vai orando, olha pro irmão que tá do teu lado e fala pra ele: vai orando, 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 vai
ora, 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 ora. É tempo de você voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, uma das muitas coisas que acontece é que a porta de acesso é aberta de novo. Diz a Bíblia que quando Adão erra no jardim do Éden, Deus coloca Adão para fora e coloca na porta espadas flamejantes e querubins. Oh meu pai, no centro da porta botou para fora e o caminho de acesso está fechado. Só que quando Jesus morre, esse caminho de acesso que estava fechado, a pergunta é: vai ficar do lado de fora até quando? Se o acesso já foi liberado, é tempo de você voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído. Oh meu pai, tem uma porta de acesso aberta aqui e Deus está mandando dizer: é tempo de voltar. Do lado de fora, infelizmente não tem como tu desfrutar do que o céu tem preparado para a sua vida. Mas se tu quer viver um tempo novo, se tu quer viver um tempo de abundância na tua vida, sai do teu lugar e volta para o lugar que você nunca deveria ter saído. A primeira pessoa para Jesus, vem para cá nessa noite. A segunda pessoa, semente da revergia, varamachandarábia. Deixa eu ver, o varão vai aí te buscar. O anjo de Deus que está nessa casa vai aí te buscar. Tu está sentindo um desejo de voltar. Não é de você, é Deus te chamando. É Deus te chamando. A segunda pessoa, sai do teu lugar e vem correndo para cá. É tempo de voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído. A segunda pessoa, cadê você? Cadê você? Cadê você? A segunda pessoa para Jesus.
A porta de acesso foi aberta. A pergunta é: vai ficar do lado de fora até quando? Eu vim como profeta profetizar que através da oração dessa igreja, todo o grilhão, toda a cadeia, toda a potestade caiu. Você é vaso, você é profeta, você sabe do que Deus tem preparado para a sua vida, mas você não pode voltar para casa da mesma forma que você entrou. A segunda pessoa para Jesus entrega a minha oportunidade. Sai do teu lugar agora e vem correndo para cá. Cadê você? Se não tem, eu sei que tem. Só que a Bíblia fala que não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Cadê você? Se não tem, que Deus ele possa lhe conceder uma nova oportunidade. E a igreja senta aplaudindo e glorificando o nome do Senhor.